E aí pessoal, a gente está de volta aí com mais um vídeo de interpolação polinomial. Hoje vai ser o primeiro método que a gente aprende, né, pelos sistemas lineares, né? É o mais simples de programar, na minha opinião, mas é o que gera resultados menos próximos, se eu não me engano, não me lembro. Corrija-me aí se eu estiver enganado. Beleza, então a gente já pode começar o código. Vamos criar nossa função aqui. Vamos criar aqui match syst linear. Tá, não recebe nada. Qual que é a primeira coisa que a gente faz nesse tipo de programa? É pedir os pontos para o usuário, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é pedir a quantidade de pontos que nós vamos trabalhar. Então vai ser um número inteiro de um input. Quantidade de pontos, né? A próxima coisa, a gente vai criar duas listas, uma é pontos e a outra F pontos. Primeiro, a lista vai ser X pontos, que são os pontos em X, e os pontos em Y, né, equivalentes aos valores em X, né? Tá, então a gente vai entrar aí num range de de quantidade de pontos, né? E vamos pedir aqui, então, por exemplo, ponto X vai ser quem? Vai ser um ponto flutuante de um input de X é igual, sempre colocar isso aqui, né? Só uma forma de representar números inteiros em Python. Ponto Y igual a float input d igual, é a mesma coisa que o de cima, né? E com isso a gente tem que adicionar dentro da nossa lista x pontos, x pontos, ponto append recebe o ponto x, o ponto x, e o y pontos recebe o ponto equivalente em y, que é uma vírgula, né? Ponto y, ok? Tá. Antes de prosseguirmos, nós temos que pedir ao usuário o ponto que ele deseja saber o valor, né? O ponto que ele quer interpolar. Então aqui também vai ser um ponto flutuante de um input, que sei lá, é valor x a ser estimado. Tá. Com isso a gente pode criar o nosso sistema linear, né? Para resolver encontrar as constantes e com as constantes encontrar o polinômio interpolador. Lembrando que para esse método, o método do sistema linear, vocês lembram que as colunas da nossa matriz A, né, que a gente vai resolver um sistema x igual a b. As colunas da nossa matriz A, quem que elas eram? Elas eram organizadas da seguinte forma. Na coluna 0 eram os pontos x na potência de 0. Na coluna 1 eram os pontos x na potência de 1. Na coluna n, os pontos em x elevados à potência n. Lembra? Era uma matriz dessa forma aqui. E o nosso vetorzinho b eram os pontos em y, né? E o nosso vetor x, no caso, é o vetor das constantes. A0, A1, A2, A3 e por aí vai, né? Então, como que a gente vai criar esse sistema aqui? A gente pode colocar um for i, a gente vai entrar num for in range de quem? Da quantidade de pontos, né? Da quantidade de pontos, a gente tem que fazer isso para todos os pontos. E aí dentro desse for a gente vai entrar num outro for j em range de quem? É aí que tá. A gente vai entrar, tem que ser também na quantidade de pontos, porque a gente tem que fazer isso para todos os pontos, né? Então, voltando aqui, só eu tive que resolver um problema aqui. Na verdade, não é isso aqui. Eu entro na lista dos nossos pontos em x e eu tenho que colocar colocá-los nas potências de acordo com a coluna, né? Então aqui eu vou criar uma variável que se chama grau e ela vai começar sendo 0, que vai ser a nossa primeira potência, né? Tá. E o que a gente vai fazer?
Se o nosso usuário passa para a gente uma quantidade n de pontos, isso quer dizer que o grau do nosso polinômio interpolador vai ser n menos 1, correto? Então o que a gente pode fazer aqui? A gente pode mudar o nome dessa variável aqui para potência, que era o número que eu estava falando até agora, e criar aqui um grau igual a quantidade de pontos menos 1, né? Que vai ser o grau do nosso polinômio interpolador, ok? Então a gente vai entrar aqui, então, enquanto potência for menor que o grau, né? For menor que o grau, ela vai fazer isso até ficar igual. Quando for menor que o grau, o nosso coeficiente da matriz A vai ser quem? Vai ser o x pontos na posição I, né? Elevado à potência, né? Então aqui a gente tem que criar, antes de tudo a gente tem que criar a nossa matriz A aqui em cima. E sempre que a gente começar uma interação a gente cria uma linha, né? Ok, vai ser isso aqui. Na linha a gente dá um append e adiciona o coeficiente, né? E a potência a gente incrementa uma unidade. Então a gente vai ficar preso nesse laço de iteração aqui, tá bom? Prosseguindo, a gente tem que adicionar a matriz A a nossa linha, né? E eu acho que com isso a gente tem que o vetor Bzinho também, né? Eu já tava me esquecendo dele, sabe? Então a gente começa com uma lista vazia também, e logo que sai do for, a gente coloca um b.append e coloca o ponto que está em y na posição I, né? Ok. Então vamos rodar esse código dessa parte, vamos printar a matriz A e o vetor B, print B, para a gente ver o que está acontecendo aqui e ver se está tudo certinho, de modo que nós possamos prosseguir com o nosso código. Então vai ser método syst linear, só salvando aqui, né? Vamos rodar ele aqui. Método syst linear. Vou pedir uma quantidade só de 3 pontos para ir rapidinho. Eu quero interpolar para a função ln de x. Então vamos lá. O primeiro ponto vai ser 1, ln de 1 é 0, o outro é 2, o ln de 2 é 0.6931 e o ln de 3, que é o nosso terceiro ponto, vai ser 1.0986, se eu não me engano, alguma coisa assim. E o valor de x, sei lá, eu quero estimar 2.11. Eu estou fazendo igual o vídeo do método de Newton. Então aqui está o nosso sistema. Então parece que de fato ele criou, não. Então aqui está faltando uma coluna, né? Que é o ponto x elevado ao quadrado. Então é por conta disso aqui, ó. A gente precisa colocar aqui, ó, igual, tem que ser igual a grau, tá bom? Vamos lá, vamos rodar de novo. O nosso sistema ele tem que ser um sistema 3x3, né? Do jeito que está ali, ele vai dar um sistema indeterminado. Então vamos lá. Opa. 2.11. Olha lá, agora deu certinho, tá vendo? Se a gente observar bem, olha a primeira linha da matriz A. 1 elevado a 0, 1. 1 elevado a 1, 1. 1 elevado a 2, 1. 2 elevado a 0, 1. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. E assim a mesma coisa para o 3. E o nosso vetorzinho B aqui também organizado perfeitamente, né? Então isso aqui tá certinho. Só vamos deixar isso aqui bonito, né? Só para ficar gracioso o nosso código, né? Um print vazio aqui. Então agora aqui a gente pode continuar. Para resolver o nosso sistema linear, eu vou importar from NumPy import linauge .solve. É isso. E para resolver esse sistema, então aqui eu vou chamar o nosso vetor
Falei que era A0, A1, né? Então aqui é coeficientes do polinômio. Quem que é coeficientes do polinômio? Vai ser Linauge, ponto solve, A por B. E aqui eu vou entrar no outro loop, eu vou printar então esses coeficientes. Um for i in range de len dos coeficientes do polinômio. Eu vou printar quem? Vai ser A, um número inteiro, igual a um float, né? Então aqui vai ser, quem que é o meu número inteiro? É o i, e quem que é o meu float? É justamente o polinômio, polinômio na posição i, correto? Tá. E é claro, a gente precisa calcular esse resultado, né? A gente precisa calcular a nossa aproximação aqui. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso da seguinte forma. O A0, que informação que ele guarda? O A0 é para o ponto x elevado a 0, o A1 é para o ponto x elevado a 1 e assim por diante. O AN é para o ponto x elevado a n. Então, para calcular isso aqui, a gente também tem que entrar de novo dentro da nossa lista dos coeficientes, né? Coeficiente de polinômio, né? E como que a gente vai fazer isso? Então vamos pegar aqui a aproximação. Antes de tudo a gente cria a variável aproximação, que vai começar sendo 0. Então vamos lá. Então vamos fazer o seguinte, só for grau. Então a gente vai pegar um grau aqui. For grau dentro desse range aqui. Como é que vai ser? Vai ser a aproximação. Recebe ela mesma mais quem? Coeficientes do polinômio na posição. Grau não, porque isso aqui vai acabar confundindo a nossa cabeça. Vamos deixar o i mesmo. Na posição i vezes o nosso valor x, que a gente quer estimar, elevado ao i, tá bom? Vai ser dessa maneira aqui que a gente vai fazer, tá bom? E aqui a gente pode printar aqui no final o nosso resultado. Então a aproximação encontrada foi de aqui, colocar um float, né? Foi de aproximação aqui. Lembrando que aqui é só um código rápido, vocês podem mudar, vocês podem mudar esse código aqui de acordo com o que vocês quiserem, para deixar mais bonito, mais organizado. Opa, o que eu digitei errado aqui? Do que ele reclamou aqui? Tá reclamando do pontinho ali em cima, é isso mesmo? Porque aqui talvez eu tenha digitado errado. Deixa só o Linauge. Vamos ver se assim vai. Vamos lá. Então vamos rodar o nosso programa aqui de novo. Vou achar um polinômio de grau 2 que interpola a função ln de x. 0.6931. Ele encontrou a aproximação de 0.7517, que é bem próximo. Se a gente usar uma calculadora aqui, o ln de 2.11 é 0.7466, então tá bem próximo. Só que o que interessa aqui pra gente são esses coeficientes aqui. Então o nosso polinômio, eu vou até abrir essa janelinha aqui do lado para só para vocês entenderem uma coisa. Eu vou digitar aqui, tá, ó. O nosso polinômio, ele ficou dessa forma aqui. Então o polinômio de grau 2 de x, ele ficou nesse formato aqui. Ele é menos 0.9807 mais 1.1245 vezes x menos 0.1438 vezes x quadrado, entenderam? Então esse aqui é o nosso polinômio que ele encontrou com essas constantes aqui, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido. Qualquer coisa aí, manda aquele e-mail ou deixa aí nos comentários que eu vou tentar ajudar na maneira que eu puder.
beleza? Então um abraço, até a próxima, muito obrigado por assistirem, até mais, fui.